Hoje falaremos da vida de Helena Blavatsky, uma figura central no esoterismo do século XIX. Sua trajetória, marcada por um brilhantismo incomum, transformou-a em uma lenda, cujo nome é até hoje sinônimo de sabedoria oculta e misticismo. Com sua personalidade forte e conhecimento profundo, continua a fascinar e inspirar muitos, mesmo um século após sua morte. Helena Petrovna Blavatsky nasceu em 1831 em Ekaterinoslav, na Ucrânia, parte do vasto Império Russo, em meio a uma epidemia de cólera que assolava toda a Rússia. O biógrafo Sinet afirmou: ela entrou no mundo em meio a caixões e lágrimas. Foi batizada numa igreja ortodoxa, onde ocorreu um acidente. Uma vela mal colocada pôs fogo no manto do sacerdote que estava realizando a cerimônia, que precisou ser interrompida e o sacerdote retirado do local. Depois disso, muitas superstições do povo foram criadas em torno da pequena Helena. Criada em um lar de cultura e nobreza, ela se destacou desde cedo por sua inteligência e uma vontade inquebrantável, acompanhada de habilidades psíquicas extraordinárias. Vivia livre pelos campos, misturava-se com os camponeses, cavalgava, aprendeu a falar francês, a tocar piano e a pintar aquarela. Apesar de não ter educação universitária, sua erudição surpreendia a todos. Desde a infância, Helena tinha visões místicas, nas quais um ser oriental imponente e de olhar penetrante parecia protegê-la. Aos 18 anos, casou obrigada com um general russo, de quem herdou o sobrenome Blavatsky, mas fugiu e, com a ajuda de seu pai, partiu da Rússia. Começou então uma jornada de descobertas e aventuras que a levou por diversos continentes, incluindo Ásia, África, Europa e Américas, desafiando as normas sociais e culturais que restringiam as mulheres de sua época. Aos 20 anos, enquanto estava em Londres, Blavatsky vivenciou um encontro transformador no Hyde Park. Durante uma exibição de príncipes indianos, um deles, um homem alto e de presença marcante, aproximou-se dela. Era o mesmo ser de suas visões de infância. Este homem, nascido no Punjab e conhecido no mundo esotérico como El Morya, revelou a ela o propósito de sua vida e a razão pela qual havia sido escolhida por uma hierarquia oculta. E assim, iniciou um intenso treinamento místico que se tornou o cerne de suas viagens. Sob orientação espiritual, ela aprendeu a controlar suas habilidades psíquicas e aprofundou-se nos mistérios esotéricos. Este período de aprendizado a levou até o Tibete, onde ela foi a primeira mulher ocidental a adentrar territórios proibidos, estudando manuscritos antigos e sendo iniciada em diversas escolas de sabedoria. Durante sua estadia num mosteiro no Tibete, Blavatsky foi apoiada e instruída por mestres e monges de diversas nacionalidades, incluindo o mestre Kutumi, com quem estabeleceu uma conexão profunda. Esses mestres, parte da grande fraternidade branca, desempenharam um papel crucial em sua jornada espiritual e intelectual. Durante esse período intenso de viagens, ela foi algumas vezes visitar a família na Rússia. Após o falecimento do pai, passou dificuldades financeiras e trabalhou na imprensa, escrevia artigos para jornais russos. Após anos de preparação e aprendizado, Blavatsky foi enviada de volta ao Ocidente, carregando consigo uma missão. Ela retornou a um mundo dividido por conflitos intelectuais e espirituais, onde o materialismo científico, os dogmas religiosos e o espiritismo disputavam a atenção e a crença da humanidade. Os dogmas religiosos, especialmente os do cristianismo, ofereciam uma fé que muitos consideravam irracional, centrada na crença de um Deus antropomórfico e distante. Paralelamente, o espiritismo emergia como uma força disruptiva, com fenômenos sobrenaturais que começaram a surgir nos Estados Unidos e na Europa a partir de 1848, desafiando tanto a ciência
quanto a religião tradicional. Helena Blavatsky emergiu como uma figura central neste contexto. Aos 42 anos, nos Estados Unidos, iniciou uma abordagem única no espiritismo. O país estava fascinado pelos fenômenos de materialização espiritual, especialmente os ocorridos na fazenda dos irmãos Eddy, em Vermont. Estes, de origem humilde e sem educação formal, possuíam a extraordinária capacidade de materializar espíritos, atraindo a atenção nacional. Foi neste ambiente efervescente que Blavatsky conheceu o coronel Henry Steele Olcott, que se tornaria seu aliado na missão. Blavatsky, com sua compreensão profunda dos mistérios esotéricos, desafiou a compreensão convencional dos fenômenos espirituais. Argumentava que os atos manifestados pelos espíritos poderiam ser realizados pela vontade humana, sem a intervenção de entidades externas. A erudição de Blavatsky não conhecia fronteiras. Seu entendimento das ciências ocultas era tão vasto que ela podia demonstrar fenômenos incríveis, sustentando suas afirmações com exemplos práticos. Abordava as religiões do mundo com propriedade, traçando paralelos entre o sufismo, a cabala, o gnosticismo cristão, a mística dos Vedas e até mesmo o yoga, comparando-os com as tradições espirituais do Ocidente. Blavatsky dizia que seu vasto conhecimento era proveniente dos mestres que a instruíram. Convencida de que era hora de compartilhar esse conhecimento com o mundo, junto com o coronel Olcott, fundou a Sociedade Teosófica em Nova York, em 1875, cujo lema era "Não há religião superior à verdade". Blavatsky, uma pioneira no campo do esoterismo, estabeleceu um novo paradigma com a Sociedade Teosófica, que rapidamente se espalhou além das fronteiras. Sua abordagem, que se distanciava dos dogmas rígidos da teologia tradicional, atraiu a atenção de notáveis cientistas e pensadores da época, como William Crookes, Thomas Edison e Flammarion. A mudança para a Índia marcou um ponto crucial na jornada de Blavatsky, onde ela estabeleceu a sede da sociedade em Adyar, um local que permanece um epicentro de estudos teosóficos até hoje. Blavatsky tinha como missão desvendar os segredos ocultos do universo, numa época em que a humanidade estava apenas começando a compreender as complexidades do espiritual e do metafísico. Suas obras, Isis sem véu e A Doutrina Secreta, são consideradas marcos na literatura esotérica, oferecendo uma visão profunda dos mistérios da ciência, religião e filosofia. A habilidade de Blavatsky em acessar e sintetizar informações de fontes tão diversas e remotas foi atribuída à sua conexão com os registros akáshicos, uma capacidade que lhe permitia ler obras inacessíveis fisicamente. Seus mestres espirituais também desempenharam um papel crucial, fornecendo inspiração e, em alguns casos, ditando trechos inteiros enquanto ela permanecia em sono paranispânico. As obras de Blavatsky sacudiram os alicerces da ciência, teologia e espiritismo da época. Ela explorou temas como a relação entre o homem e o cosmos, a interconexão dos 7 corpos do ser humano com as 7 raças e chakras, e as doutrinas ocultas de tradições místicas. Enfrentou perseguições e difamações, especialmente de setores religiosos, que aceleraram seu declínio de saúde e eventual morte. Um episódio notório foi a investigação da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, que inicialmente a acusou de fraude, mas um século depois reconheceu o erro e a inocentou, destacando as adversidades enfrentadas por ela em sua jornada. Blavatsky previu que sua obra só seria plenamente reconhecida um século após sua morte. Hoje, vemos que suas previsões sobre descobertas científicas e seu impacto em figuras influentes como Einstein, Mahler e Gandhi confirmam sua visão. Blavatsky abriu caminhos para a compreensão esotérica, mostrando que, apesar das dificuldades, o caminho espiritual
é acessível a todos. Sua vida e obra continuam a inspirar aqueles que buscam a verdade e o conhecimento espiritual, servindo como um farol para os buscadores em todas as gerações. Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos encontros. Mantenha a chama da curiosidade e da sabedoria acesa em seu coração. Até a próxima, com mais descobertas e inspirações. Paz e luz a todos.